E chegou o dia, senhoras e senhores, é dia de jogo decisivo, é jogo de Copa do Mundo valendo vaga nas oitavas de final. O Fluminense enfrenta logo mais no Hard Rock Stadium aqui em Miami, uma melodia nessa luta para chegar às oitavas e depois, aos poucos, a gente poder sonhar um pouco mais alto. A bola vai rolar às 3 da tarde aqui nos Estados Unidos, às 4 da tarde aí no Brasil. O Fluminense pode avançar até com empate, mas de preferência é sempre bom ganhar, até para não correr riscos. Dá para avançar com derrota? Até dá, mas também é bom evitar. Bora de pré-jogo, que tem muita informação, muita análise sobre esse adversário desconhecido pra gente e com certeza, certamente um adversário muito perigoso. Bora, vamos de pré-jogo. Bom, eu não sei vocês, mas eu particularmente estou um tanto quanto preocupado para esse jogo. É uma partida, para mim, muito perigosa por uma série de fatores. Talvez eu esteja até, de certa forma, superestimando o adversário. Talvez eu esteja um pouco impactado ainda com a bobeada que o Fluminense deu naquela reta final de primeiro tempo ali contra o Ulsan, que poderia ter complicado um jogo que o time tinha completamente em suas mãos. Enfim, eu acho que tem de tudo um pouco nesse pacote, porque é um jogo decisivo, né? São dois times que brigam diretamente por uma classificação. Uma derrota pode significar, e teria grande chance de significar, a eliminação do Fluminense, porque a tendência é de que o Borussia vença o Ulsan, a tendência natural é essa. Então o Fluminense precisa pelo menos de um empate, mas não dá para entrar para um jogo como esse pensando em empatar, porque se fizer isso, a chance de perder é enorme. E eu tenho certeza que o Renato sabe disso, que, enfim, os jogadores do Fluminense também certamente vão... Acho que o Renato vai bater muito nessa tecla de que não tem que pensar em empate, não tem que pensar em segurar resultado, tem que entrar em campo e fazer e tentar repetir o que fez contra o Borussia Dortmund, principalmente em termos de atitude, de intensidade, de postura em campo, porque fazendo isso o Fluminense se aproximará muito de uma vitória. Não tem dúvida nenhuma sobre isso, não tem dúvidas de que o Fluminense tem mais recursos, tem mais qualidade, mas essa Copa do Mundo está surpreendendo muita gente. Vários resultados inesperados, então num jogo como esse não dá para de forma alguma subestimar o adversário e nem subestimar os problemas que o Fluminense pode encontrar no Hard Rock Stadium. Então, eu espero uma atuação sólida, né, um time concentrado do início ao fim para conseguir essa vitória e, consequentemente, a classificação para as oitavas de final. Se vai ser como o primeiro colocado do grupo ou como o segundo colocado, aí é outra história, vai depender do Borussia também. É possível passar com uma derrota? É possível, desde que o Borussia também seja derrotado pelo Ulsan, pelo menos ali pelo mesmo número de gols do Fluminense. Mas, repito, é muito improvável. Então o Fluminense tem que fazer a sua parte, pelo menos garantir um pontinho, para não depender de um resultado muito, muito improvável entre Ulsan e Borussia Dortmund. A gente vai falar da provável escalação do Fluminense a partir de agora, sempre com a parceria da KTO, que está pagando 1,84 é a odd da vitória do Fluminense. Se você está confiante, se você já garantiu a sua passagem para as oitavas de final, a galera já está aqui nos Estados Unidos, já tem todo o planejamento traçado, a gente está aqui naquela expectativa, vamos para lá, vamos para cá. Além da ansiedade pelo jogo em si, a gente fica preocupado com toda a logística que não é simples assim. Então, você que está confiante, vai lá na KTO, 1,84 está pagando a vitória do Fluminense, odd 5,4, o odão da KTO, para o Fluminense vencer com um gol de John Arias. E tem a grande sacada aí, que é o ganho aumentado de 25%. Você pode ter um ganho de até R$500 nessas apostas de Fluminense e Mamelodi. Então aproveite, vai lá na KTO, o link está aqui, é só você clicar aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado. Utilize aqui o nosso link, faça a sua inscrição, que não dura nem 2 minutos, e claro, sempre com responsabilidade, não vai colocar em risco dinheiro que você não pode perder, é só aquela grana que realmente não vai te fazer falta, tá aí na tela, todas, tem odão, tem as odds do Fluminense, tem ganho aumentado,
é só ir lá e aproveitar. Vamos então à provável escalação para o jogo de logo mais, que é ainda um mistério. O Renato, na entrevista coletiva, não deu qualquer tipo de pista, nem mesmo sobre a escolha entre Everaldo e Germancano, que é uma das dúvidas para esse jogo. A outra dúvida seria se o time vai com 3 volantes ou se Paulo Henrique Ganso é mantido na equipe. A tendência é de que o Renato repita o time que entrou em campo contra o Borussia. Eu ainda tenho uma dúvida em relação ao Germancano e Everaldo, mas tendo a achar que ainda por questões físicas o Renato vai dar mais um voto de confiança para o Everaldo. Não tô entrando, não é uma opinião, é o que eu acho que o Renato vai fazer. Eu falei sobre isso ontem. Creio ainda que o Cano é o titular da posição, é o dono da posição. Claramente ele não está ainda no ritmo de jogo ideal, está abaixo dos demais jogadores. Isso para mim é muito evidente. Mas para você ter ritmo, para você ganhar forma, entrar na mesma prateleira que os demais, você tem que jogar. Então se dependesse de mim, eu entraria com o Germancano, porque ele entrou numa situação junto com o Ganso, os dois com ritmo abaixo, e mais 3 mudanças no time. É um time muito modificado. Não vai ser o caso dessa vez. Então acho que mesmo o Cano não estando 100%, o time sentiria menos. Acho que essa é a grande dúvida. E eu acho que parece unanimidade, mas não é tão unanimidade assim entre a torcida. Essa escolha entre Everaldo e Cano. O Keno, por mais que tenha entrado bem, creio eu que o Canóbio vai retomar a posição, ou até mesmo o Serna. Acho que ele vai começar com o Keno de cara. E no meio de campo, 3 volantes, o Renato tentando fortalecer esse meio de campo de novo. Foi a formação que deu certo, foi uma formação que entrou em campo contra o Borussia e foi muito bem. Então o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, voltando também na lateral esquerda, com Hércules, Martinelli e Nonato, no ataque com John Arias, Canóbio e Everaldo ou Germancano. Tá aí para mim a principal dúvida, essa provável escalação, que vai ter uma missão difícil, dura, árdua. Vai enfrentar um time que tem como principal característica a posse de bola, é um time que valoriza muito a posse, que tem jogadores interessantes, que sabe jogar. Não é uma equipe que fica lá atrás só se defendendo, pelo contrário, é uma equipe que tenta jogar. Então tem um lado bom e tem um lado ruim, como quase tudo, né? O lado bom para o Fluminense é de que eles estão com uma dificuldade na saída de bola, a gente vai falar mais sobre isso agora. Tanto é que o Borussia, né, o goleirão lá entregou a bola nos pés do jogador do Borussia e eles acabaram fazendo gol, estabilizou todo o time. Um erro na saída de bola. É uma equipe que, pelo fato de ter um modelo definido, e eu até tenho brincado que é um dinizismo da África do Sul, ela não sai desse modelo. Quando as coisas dão certo, é muito parecido com a lógica do Diniz, né? Quando dá certo, vai muito bem. Quando dá errado, o adversário tende a se beneficiar. Então é uma equipe que ataca com muita gente, que cede espaços, principalmente pelas laterais. O John Arias, se o Fluminense souber trabalhar bem essa bola e inverter rapidamente essa bola de um lado para o outro, vai pegar eventualmente o Arias numa situação de mano a mano, ou o ponta pela esquerda também numa situação de mano a mano, porque eles eles fecham muito o meio e dão espaços pelas laterais. Então o Fluminense tem que pensar numa forma de construir bem esse jogo pela lateral, e aí eu acho que essa formação com 3 volantes, com Nonato, Martinelli subindo, encostando nos laterais, com Samuel Xavier, com René, eu acho que isso pode dar um resultado positivo nesse jogo. É uma partida que eu acho que vai ser muito aberta, muito jogada, né? São 2 times que gostam, que valorizam a bola, que gostam de atacar, que não ficam só se defendendo, então eu prevejo um jogo muito movimentado. Para quem está assistindo não torce para o Fluminense, é ótimo. Pra gente vai ser um pouco tenso. Pode ser que nada disso aconteça, tá? Mas eu prefiro pecar pelo exagero nesse caso, pelo excesso de cuidado, do que achar que tá tudo tranquilo, que o Fluminense vai entrar em campo, vai repetir aquela atuação contra o Borussia e automaticamente vai passar por cima. Acho que vai ser um jogo difícil. Espero que o Fluminense respeite muito o Mamelodi, mas que tenha atitude, postura, que seja um time agressivo, e mais do que tudo, né? Aproveitar as oportunidades. Se tiver chance, tem que aproveitar, porque é o tipo de jogo que pode não perdoar erros, pode não perdoar
oportunidades desperdiçadas. É um confronto, é um mata-mata, ainda fase de grupo, mas é um mata-mata, são duas equipes que diretamente lutam por uma classificação e qualquer erro pode custar muito caro. Então, que a equipe possa entrar com aquele espírito, né, que realmente entrou contra o Borussia e fez a gente sair do Match Live Stadium naquele dia com muito orgulho do time. Tomara que isso possa se repetir e o Fluminense dessa forma consiga sobressair a esse adversário. Vou trazer um trecho rapidinho aqui da coletiva do Renato Gaúcho falando sobre esse jogo, a importância de se manter focado, com atenção, né, com disciplina, para, respeitando o adversário, chegar a esses 3 pontos. Bom, como você mesmo falou, né, uma coincidência boa, né, lembranças boas, mas amanhã a gente tem mais um compromisso difícil, um jogo importante. A gente sabe das dificuldades que nós vamos encontrar, até porque o nosso adversário também está brigando por uma das vagas, juntamente com a gente. 15 horas, calor. Estudamos bastante também o nosso adversário, apesar do pouco tempo a gente procurou trabalhar um pouco a parte tática, procura eliminar o ponto forte do adversário. Temos a nossa maneira de jogar e em cima disso a gente vai buscar o nosso objetivo. Nós estamos aqui para isso. O objetivo nosso é conseguirmos a classificação. Da mesma forma que o adversário vai querer, o Fluminense também quer. Nós temos essa pequena vantagem de jogarmos pelo empate, vamos esquecer essa vantagem e vamos em busca do gol para que a gente não possa sofrer tanto, porque a gente sabe, né, chega no final do jogo, um jogo 0-0 essa dinâmica aí fica meio perigoso. Então, com todo o respeito ao nosso adversário, a gente sempre jogou para vencer e amanhã não vai ser diferente. Over here, please. Boa tarde. Como eu tinha prometido para vocês que a gente faria uma análise muito aprofundada sobre esse time desconhecido aqui para a gente, eu chamei meu amigo Luiz Fernando Filho, que é um especialista em futebol africano, que acompanha esses times de perto, principalmente uma Mamelodi que chegou numa final continental nesta temporada, e ele vai falar para a gente sobre os pontos fracos, fortes, tudo que a gente tem que se preocupar em relação a essa equipe, que tem brasileiros, inclusive um brasileiro com muito destaque. Então, como é um time que não está muito no nosso cenário de dia a dia, é importante entender como funciona e você vai sair daqui sabendo muito mais sobre esse adversário. Então, bora bater esse papo com ele. Bom, e para falar sobre o adversário do Fluminense no jogo de hoje, sobre esse Mamelodi que a gente está preocupado aí sobre o que eles podem aproveitar, sobre o que eles podem aprontar, sobre o quanto eles podem dificultar a vida do Fluminense nessa luta pela vaga nas oitavas de final, sempre bom falar com quem entende, com quem conhece, com quem acompanha o futebol africano de perto, e por isso eu convidei aqui meu amigo Luiz Fernando Filho, jornalista, especialista em futebol africano, acompanha muito futebol africano, tem propriedade para falar e por isso eu convidei ele para a gente trocar essa ideia, bater esse papo aqui nesse pré-jogo, Luiz, e já de antemão te agradeço aí o convite, obrigado por ter aceitado, porque a gente está uma hora à frente, o Brasil está uma hora à frente da gente aqui no Fuso, né? Então nessa correria louca aqui que é a Copa do Mundo de Clubes, a gente sobra pouco tempo até para a gente comer às vezes, para gravar ainda é mais difícil. Então obrigado, irmão, por ter aceitado aí o convite, é um prazer ter você aqui. Que isso, amigo, tamo junto. É um jogo que eu tava esperando desde antes do torneio, né? Esse jogo entre Fluminense e Mamelodi Sundowns. São duas equipes que têm até estilo de jogo parecidos em alguns momentos e tal. Eu acredito que vai ser um confronto do ponto de vista tático e técnico bem interessante de duas escolas bastante criativas, né? Eu, de cara, já venho falando isso, quando passei a estudar um pouco mais esse time, característica, como eles jogam, e é muito interessante que eles têm uma inspiração clara no nosso futebol, assim, né, do jeito que a gente joga. É um time que gosta muito de jogar com a bola, que tem muita coragem para sair jogando, para impor o seu jogo. E assim, guardadas as devidas proporções, o Fluminense tinha uma característica muito específica quando tinha Fernando Diniz no comando. Era aquele time que sai jogando, bola no pé, troca de passe, e troca 500 passes no jogo. Eu acho que é forçar demais dizer que o Mamelodi tem um quê de dinizismo aí. A gente pode esperar um jogo, a gente pode esperar um time que realmente vai tentar colocar o Fluminense na roda, vai tentar trocar passe para chegar no gol? Cara, não é nem um exagero, até começando por uma história que é bem interessante, né? A base
do Mamelodi Sundowns dos últimos 2-3 anos foi construído pelo Rulani Mokoena, né, que é o técnico que começou a temporada pelo Wydad Casablanca, que era para estar nesse Mundial de Clubes, e acabou rescindindo o contrato antes do Mundial de Clubes. E o Rulani Mokoena era um cara, ele é um cara muito dinizista. Ele já admitiu que é fã do Fernando Diniz, que assistia os jogos do Fernando Diniz pelo Fluminense. Eu tô falando isso porque eu conversei pessoalmente com o Rulani Mokoena quando ele esteve no Rio de Janeiro, e aí eu perguntei para ele, né, se ele realmente gostava, assistia os jogos do Fluminense pro Fernando Diniz. Ele falava que sim, assistia. Inclusive ele contratou jogadores brasileiros, Lucas Ribeiro brasileiro, a contratação dele no Mamelodi Sundowns. Então assim, agora a gente tá percebendo o Mamelodi Sundowns com o Miguel Cardoso, que é de uma outra escola, né, mais portuguesa, digamos assim. Português, Exatamente. E aí tem essa questão, cara, uma questão cultural do Mamelodi, tá? Independente de quem estiver lá, cara, o Mamelodi ele tem um estilo de jogo tipicamente sul-africano brasileiro, de ofensividade, de muita posse de bola e de muita trocação de passes mesmo. Então, assim, com certeza, cara, é um time que nos últimos anos, especialmente com o Rulani Mokoena, admitia que sim, era fã do dinizismo. E vai ser uma equipe que, se o Fluminense der espaço para trocar passes, cara, pode ser mortal. Ô Luiz, pelo que você conhece desse time, qual a melhor maneira de tentar anular os pontos fortes deles? É tentar marcar a saída de bola, forçar esse erro, como os adversários tentavam fazer com o Fernando Diniz, ou fazer uma marcação mais bloco médio, deixar eles tentarem vir para cima e aí explorar? Porque, pelo que eu entendi, é uma equipe que eles jogam muito aproximados e tentam sempre atacar o espaço também, criar o espaço e atacar o espaço vazio. A melhor forma seria, talvez, tentar uma marcação mais alta para roubar essa bola na saída? Cara, eu acredito que sim, no primeiro momento, né? O Mamelodi é uma equipe que joga com muita intensidade, né? A gente viu, especialmente nos 2 primeiros jogos, que jogou com tanta intensidade, correndo tanto, especialmente no primeiro tempo, que teve dificuldades físicas no segundo tempo, né? E aí essa é uma outra questão também. O Mamelodi Sundowns é instável nos minutos finais de jogo. Não necessariamente apenas no Mundial de Clubes, mas eu já vi isso na Liga dos Campeões da CAF, tomando gols nos últimos minutos, perdendo classificação para uma final da temporada passada com o Rulani Mokoena, tomando também um gol no final no jogo de ida contra o Esperance da Tunísia na final da Liga dos Campeões da CAF dessa temporada. E para mim, uma das principais dificuldades desse Mamelodi, e aí eu repito, não era uma dificuldade com o Rulani Mokoena, e até mesmo na temporada africana com o Miguel Cardoso, que é a saída de bola, cara. A saída de bola nesse Mundial de Clubes é um problema para o Mamelodi Sundowns, que, assim, como a gente falou, né, a questão do dinizismo, a questão da troca de passes, é uma equipe que constrói a partir do goleiro. Mas a gente viu que o Rony Williams entregou o gol lá contra o Borussia Dortmund e desestabilizou totalmente a equipe do ponto de vista mental mesmo, de confiança, né? Eu acho que dentro do Mamelodi que a gente vê nesse Mundial de Clubes, a saída de bola é uma dificuldade. Não era, tá, na temporada africana, mas a versão desse Mundial de Clubes é justamente uma equipe que, quando tem os espaços encurtados, digamos assim, especialmente nesse bloco alto, ou mesmo tirando a capacidade de criação do Mokoena, é uma equipe que tem dificuldade. E eu coloco o coringa dessa equipe do Mamelodi, que é o Mokoena, cara. O Mokoena é o cara ali do primeiro passe, é o cara que ele faz parte da seleção sul-africana também, é um cara que fez uma ótima Copa Africana de Nações 2024, né? Lembrando, esse Mamelodi Sundowns, ele tem 5, 6 jogadores que são da seleção sul-africana. A seleção sul-africana é a atual... centroavante que também é a seleção sul-africana, né? Exatamente, o Reiners, né? E lembrando, né, a seleção sul-africana é a atual semifinalista da Copa Africana de Nações. Sim. O Mokoena, que vai jogar amanhã, né, / hoje, dependendo de quando você estiver assistindo o vídeo, ele fez o gol de falta nas quartas de final, ou nas oitavas de final, ou acho que foi nas oitavas de final, contra o Marrocos, atual semifinalista. Então, assim, eu coloco para esse jogo um cara muito chave que precisa ser bloqueado pelo Fluminense, o Mokoena. Se deixar esse cara jogar, meu irmão, aí o Fluminense pode ter dificuldade. Uhum. E aí, além do Mokoena, dá para citar aqui, tem brasileiros, né? Lucas Ribeiro, que é titular do time de destaques, o Arthur Salles, que é um jogador que já passou aqui no Brasil, foi revelado no Vasco, já jogou na Bulgária, jogou no Bahia também. O Lucas, peguei aqui os dados, se tiver algum erro você pode me corrigir aí, mas são 47 jogos, 20 gols na temporada, então uma participação bem efetiva, ele praticamente participa de 0,7 participação em gol, de gol por jogo. Tem o Reiners, tem números muito bons também, né? Mais de 40 jogos, mais de 20 gols na temporada também.
são dois jogadores que, para o sistema ofensivo do Mamelodi, são dois jogadores importantíssimos também, que podem criar muita dificuldade. O lado forte de ataque do Mamelodi é mais pelo lado direito, justamente por conta do brasileiro, né? Exatamente. O Lucas Ribeiro veio de uma grande temporada, né? Muito se fala até mesmo dele se naturalizar para jogar na seleção da África do Sul, né? A África do Sul que hoje está indo para a Copa do Mundo, né? Então a gente pode ver até um cara que vai jogar a Copa do Mundo no ano que vem pela África do Sul. Então, assim, não é qualquer jogador, né? E esse é um jogador que amanhã, dependendo de quem for jogar no lado esquerdo, se for Arthur Salles, ele vira um ponta direita. Quando joga o Matheus, né, que foi o cara que jogou contra o Borussia Dortmund, Sim. o Lucas Ribeiro joga mais como interior, né, como um camisa 10, que foi como ele jogou contra o Borussia Dortmund e fez aquele golaço, né. Então eu acho que assim, é uma equipe que vai concentrar muito nessa trinca de jogadores que se associam muito no meio de campo, que é o Mokoena e o Lucas Ribeiro. Cara, só prestar atenção, o tempo inteiro quando o Mokoena tem a bola, ele procura o Lucas Ribeiro. Então assim, do ponto de vista do Fluminense, tentar encurtar os espaços e marcar homem a homem ou por zona, o Lucas Ribeiro vai ser muito importante, porque quando ele tá fora do jogo, digamos assim, sem a bola ou sem uma linha de passe ali que privilegia a capacidade criativa dele, o Mamelodi tem muita dificuldade, sabe? Mas então eu acho que a questão do Lucas Ribeiro é preponderante, né? Porque é um cara que por vez ele vai cair mais como ponta direita, tentar sobrecarregar ali o lado esquerdo da defesa do Fluminense, mas quando ele tem a bola para finalizar ou para fazer uma assistência é sempre por dentro e tal. Então é um jogador muito completo e que tá com uma confiança muito alta, né? É um jogador tipicamente brasileiro que a gente fala, né? O Lani Mokoena, ele já falava que o Lucas Ribeiro foi contratado justamente por ter a habilidade e o talento do jogador brasileiro que ele queria, né? Então foi um jogador muito bem captado lá na segunda divisão da Bélgica, está se desenvolvendo e já tem até boatos, inclusive, que ele possa sair para a França, por exemplo, depois desse Mundial de Clubes. Então ele está no melhor momento da carreira dele e vai ter esse jogo contra o Fluminense aí para mostrar, até mesmo para o público brasileiro, quem ele é, né? Bacana, é um jogador que não atuou aqui no Brasil, né? Não atuou como profissional aqui no Brasil, então realmente ninguém conhece, ninguém tem referência dele e está sendo muito elogiado. Só para vocês terem uma noção, o Mamelodi tem... você que é especialista aí, Luiz, Mamelodi, qual é o mais correto aí nesse caso? Cara, eu tenho um vício de falar Mamelodi, porque é mais fácil, foneticamente, mas é Mamelodi, mas eu prefiro Mamelodi, não vou mentir. Eu também prefiro Mamelodi. Aqui a gente vai fechar Mamelodi, porque é mais fácil foneticamente de falar, né? E não é também uma diferença assim tão gritante, tão absurda, né? Convenhamos. Então são mais 50 jogos, 54 jogos na temporada, 37 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, são 105 gols marcados, mais de 100 gols na temporada. Então um time que faz muitos gols, leva pouco, 30 gols, octacampeão na África do Sul, é um domínio absurdo, né? Acabou perdendo a final da Liga dos Campeões africana para o Pirâmides, né? Pirâmides. Isso. Do Egito, eliminou o Al-Ahly, eliminou o Esperance também nessa competição. Então uma equipe que chegou, querendo ou não, chegou a uma final continental e tem um domínio assim muito grande no seu país, né? Exatamente, o Mamelodi Sundowns ele acabou ultrapassando a nível de títulos as principais equipes históricas da África do Sul, né? Orlando Pirates e Kaizer Chiefs. Então assim, se a gente for dar uma olhada, analisada geral, cara, o Mamelodi Sundowns é a história da evolução do futebol sul-africano e desenvolvimento no século XXI, né? É uma equipe que no começo dos anos 2000 estava atrás, era a terceira força da África do Sul a nível de títulos. Agora é a principal força da África do Sul, passou, assim, e muito, né? Kaizer Chiefs e Orlando Pirates. Então, assim, ela é muito parte desse novo cenário da África do Sul, do futebol sul-africano, mas especialmente de Mamelodi, que teve uma injeção financeira muito forte do Patrice Motsepe, né, que é o homem mais rico da África do Sul, ele é um bilionário também, e que agora é o presidente da Confederação Africana de Futebol. Então, assim, não é uma equipe pobre não, tá? Mamelodi Sundowns, do ponto de vista africano e sul-africano, é uma das equipes que mais tem dinheiro do continente africano, sabe? Então, normalmente eles contratam muitos jogadores, obviamente os melhores da África do Sul, mas muitos jogadores sul-americanos também, né? Tem o Allende, jogador que se destacou no Mundial Sub-17 pelo Chile. Então pode perguntar, porque achei um jogador muito interessante. Não, pode emendar aí. Eu acho que o Allende é um jogador interessante, que também é um cara importante para o funcionamento desse meio ao lado do Mokoena.
Exatamente, né? Ele acaba sendo um motorzinho ali, né? Que faz mais de uma função ali no meio de campo. Ele é o cara que vai ficar flutuando também. E eu acho que esse é um tipo de jogador que o Fluminense contrataria. É um estilo de jogador que o Fluminense gosta de contratar, né? Ele se destacou no Mundial Sub-17 pelo Chile. E aí voltando a Rolando Mocuena, né? Ele e o departamento de análise da Scout foram lá e trouxeram ele, né? E mais do que trazer é convencer, né? Os jogadores que muitas vezes não conhecem o Mamelodi Sundowns, aqui da América do Sul e tal, eles acabam sendo convencidos, porque realmente, cara, é um projeto muito interessante do Mamelodi Sundowns, que domina o campeonato sul-africano, como eu disse, o 8º título consecutivo, cara. Mesmo com o Orlando Pirates jogando muita bola nessa temporada, os caras conseguiram ficar muito acima ainda e marcando mais de 100 gols, né? Então, assim, pra quem falou assim, quando o Miguel Cardoso foi contratado pelo Mamelodi Sundowns, tinha um estigma dele ser uma escola portuguesa mais, entre aspas, retranqueira. Não foi isso que a gente viu, marcou mais de 100 gols. E aí, cara, olhando o copo meio cheio, ele foi contratado e nessa temporada a gente viu um pragmatismo defensivo que ajudou o Mamelodi Sundowns a chegar à final da Liga dos Campeões da CAF. Mas não é essa versão que nós estamos vendo no Mundial de Clubes. Então, assim, se for olhar pelo ponto de vista do Mamelodi Sundowns, e o que o Mamelodi Sundowns pode acertar e o que o Fluminense tem que ter cuidado, é um Mamelodi Sundowns que vai ter que corrigir a questão defensiva. Porque se pecar da forma que pecou contra o Borussia Dortmund, contra o Fluminense, já sabe, não vai dar, né? Se fizer o primeiro tempo que fez contra o Ulsan, que chegou a ter 80% de posse de bola no primeiro tempo, eu acho que não vai ser esse cenário, tá? Contra o Fluminense. Mas se fizer um primeiro tempo assim, o Fluminense vai ter dificuldades. A questão é, a equipe do Mamelodi Sundowns ela é inconstante fisicamente nesse torneio, porque tá em final de temporada também, né? Veio de uma final da temporada, assim como os europeus, que o calendário lá na África é espelhado, né? Que nem o da Europa também. Então acho que o Fluminense pode aproveitar a questão da instabilidade física do Mamelodi Sundowns, especialmente, cara, no segundo tempo, sabe? Então acho que essa é uma questão importante, assim, pro torcedor do Fluminense ficar de olho. Isso é interessante. Já para a gente ir fechando aqui, pelo que eu vi, algumas análises que eu vi, é um time que ele oferece muito, ele se defende muito bem por dentro, ele povoa bem à frente da área, mas cede espaço pelas laterais. E aí é um ponto muito forte do Fluminense, que é o lado direito, com o John Arias principalmente, que é o craque do time, principal jogador do time, com o Samuel Xavier, e pelo que eu vi, é onde eles cedem mais espaço também pelo lado esquerdo de defesa. É uma leitura correta? É por aí onde o Fluminense pode chegar mais, pode construir mais pelas laterais? É por aí, cara. Inclusive o jogo contra o Borussia Dortmund, a gente viu essa dificuldade, né? Inclusive da cobertura aérea do Mamelodi Sundowns também, né? Claro, o Guirassy, um dos melhores centroavantes do mundo também, mas a gente viu realmente que boa parte dos gols foram construídos pelos lados, pelos corredores, né? Então, assim, eu acho que a equipe do Mamelodi Sundowns, quando não tem a bola, acaba sendo um pouco passiva, né? Na transição, sabe? Na transição defensiva / transição ofensiva, pode ser do Fluminense, por exemplo. Então, assim, uma questão dos clubes africanos, como foi o Al-Ahly também, foi o jogo aéreo, né? Que deixou a desejar também, digamos assim, no Mamelodi Sundowns, né? Como eu falei, o Mamelodi Sundowns teve a oportunidade de matar o jogo e até golear o Ulsan, acabou não fazendo isso, porque é uma equipe que cria muito, né? É uma equipe que cria muito, mas acaba não fazendo gols na medida em que cria, né? Então acaba sendo ineficaz lá na frente, mesmo tendo um bom volume de jogo e criando bastante. Contra o Borussia Dortmund, vinha fazendo um bom jogo, cara, até o erro do Rony Williams. Tava controlando totalmente o Borussia Dortmund, sabe? Então, pensando do ponto de vista do Fluminense, assim, se vai entregar a bola ao Mamelodi ou se vai propor o jogo. Acho que essa é uma questão bem importante para o jogo entre o Mamelodi Sundowns e para o Fluminense. Eu acho que se você entregar a bola para o Mamelodi Sundowns, não é uma boa, porque tratando a bola, digamos assim, com a posse de bola, circulando o jogo, é a principal característica do Mamelodi. Então, eu acho que entregar a bola para eles não seria inteligente. Eu acho que, do ponto de vista do Fluminense, propor o jogo desde o começo é o melhor, cara, porque tanto do ponto de vista do jogo contra o Borussia Dortmund e do ponto de vista do jogo contra o Ulsan, do ponto de vista do lado do Mamelodi, cara, quando você deixa o Mamelodi criar, você vai ter dificuldade. Então, ou você impõe o jogo sobre o Mamelodi do ponto de vista técnico e físico, ou você vai ter dificuldade, sabe? Então, acho que é isso. Se impor o jogo contra o Mamelodi Sundowns, pela qualidade que o Fluminense tem,
o Fluminense obviamente tem toda a capacidade de vencer. Se entregar muito a bola para o Mamelodi tem uma trinca ali de meio-campistas muito bons, né? E aí tem o Lucas Ribeiro e o Reiners, que são os caras mais terminais ali do ponto de vista ofensivo. Então a dica que eu daria é não entregar a bola do ponto de vista estratégico para o Mamelodi, porque é a principal característica do Mamelodi, e aí o Fluminense pode ter dificuldades. É isso. Ô, Luiz, agradeço muito a sua atenção, sua participação aqui e, mais uma vez, sua disponibilidade para a gente trocar essa ideia. Obrigado mesmo. Eu estou falando aqui que eu estou preocupado com esse jogo. Estou preocupado porque eu acho que vai ser um jogo tenso, acho que vai ser um jogo muito aberto. Também acho. Duas equipes que precisam ganhar. Então, acho que eu tenho, pelo que tudo que você falou aí, eu acho que eu tenho razão. A torcida do Fluminense que está preocupado, o torcedor do Fluminense está preocupado, acho que tem razão, de fato, né? E eu tenho uma sensação, cara, que vai ser um jogo com uma média de gols bem interessante, tá? Porque são duas equipes muito abertas que propõem o jogo. Então eu acho, cara, que tem tudo para ser um dos melhores jogos do Mundial de Clubes. Claro que o torcedor quer que seja uma goleada, né? Quer que já seja resolvido logo no primeiro tempo. Que seja 1-0, que ganhe o jogo e dane-se também, tá classificado e vambora, né? Exatamente, meu amigo. Então só deixa a dica. Eu acho que vai ser um jogo com uma média de gols bem interessante, né? Porque o Renato gosta de atacar, o Mamelodi precisa vencer também para se classificar. Eu acho que vai ser um jogo muito movimentado. Exato. Luiz, um abraço, irmão. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Tudo de bom e precisando, só chamar também, tá? Valeu, sempre disponível aí para trocar ideia. Valeu. Muito bem, então vamos finalizar aqui o nosso pré-jogo com a arbitragem que será do Anthony Taylor, da Inglaterra, é o trio inglês, mais uma vez, né? Anthony Taylor apita um jogo, um dos principais árbitros da Premier League, muito conhecido, árbitro competente, auxiliado pelo Gary Beswick e também pelo Adam Nunn, é o trio de arbitragem inglês para o jogo de hoje. O VAR será o Marco Di Bello, o italiano Marco Di Bello. É isso, a partir das 3 da tarde a bola rola aqui, às 4 da tarde aí do Brasil. Só que desde as 11 da manhã aqui nos Estados Unidos, aqui em Miami, e meio-dia aí no Brasil, nós estaremos já ao vivo, direto do Hard Rock Stadium, com toda a nossa cobertura, todo o nosso pré-jogo, 4 horas de cobertura do lado de fora do estádio, acompanhando a chegada da torcida do Fluminense, todos os detalhes, todas as informações, e a nossa equipe também espalhada pelo Rio de Janeiro, em Copacabana, em Laranjeiras, trazendo todas as informações desse jogo, aquele esquenta, aquele pré-jogo especial que vocês já estão acostumados. Vem com a gente e, se Deus quiser, nos reencontraremos no pós-jogo, comemorando essa classificação e já projetando as oitavas de final. Tamo junto, até mais tarde.